Irmãos, é com grande alegria, com grande satisfação que aqui nós estamos na casa do Senhor para adorar o nome dEle. Amém, irmãos? Que Deus venha falar contigo neste momento, nesta hora, que Ele venha falar no teu coração, e que você também venha abrir o teu coração para o Senhor. E vamos deixar Ele entrar, irmãos, e deixar Ele fazer morada na nossa vida. Vamos deixar Ele transformar, vamos deixar Ele mudar lá dentro de nós, mudar lá o nosso ser. E vamos deixar que Ele venha trabalhar e fazer conforme a vontade dEle. Porque Deus, o que Ele tem para mim e para você, são coisas grandiosas, irmãos. Abre a tua Bíblia comigo, no livro de Salmos. Salmos de número 121, irmãos. Esses salmos aqui é um salmos que em particular, eu gosto muito. Deus, Ele fala muito comigo em cima desses salmos. Amém, irmãos? Salmo 121, diz assim a palavra do Senhor: levando os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Amém, irmãos? Glórias a Deus, irmãos. Levando os meus olhos para os montes, de onde nos virá o socorro? O nosso socorro, ele vem do Senhor. Isso quer dizer para mim e para você, que não importa qual seja a situação que eu e você estamos vivendo neste momento. Não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua dor, não sei qual é o teu quadro de vida, não sei qual é o quadro a qual você está vivendo neste momento. O que eu sei é que o Senhor, o nosso Deus, o Senhor meu Deus, o teu Deus, Ele pode entrar na tua vida, Ele pode entrar na tua causa, Ele pode transformar, Ele pode mudar. Mas para que isso venha acontecer, eu e você temos que acreditar, temos que buscar o Senhor nosso Deus. Então vamos fazer deste culto, deste momento a qual você deixou ali a tua casa e veio até aqui este lugar, veio até a casa do Senhor. Vamos fazer este momento um momento oportuno para mim e para você. Vamos adorar Ele de uma forma a qual você ainda não adorou. Vamos buscar Ele de uma forma a qual você ainda não buscou. Deixa Ele entrar na tua vida, deixa Ele entrar na tua casa, deixa Ele transformar. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça só um instantinho, vamos falar com Ele mais um pouquinho. Senhor meu Deus, ó Pai, nesse instante, Senhor, neste momento, Pai, eu te louvo, Senhor, e eu te glorifico, Pai. E eu peço, meu Deus, que este momento a qual nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, Pai, que venha a ser, Senhor, um momento, Pai, que nós venhamos aproveitar, Senhor, esse momento nós estamos aqui, Senhor, que venhamos verdadeiramente, Pai, te buscar, Senhor, que venhamos verdadeiramente, Pai, estar com o nosso coração voltado e aberto para o Senhor entrar e fazer morada, Pai, porque olhando, Senhor, para os montes e perguntando de onde virá o socorro vem do Senhor. Não tem uma outra solução para a minha vida e para a tua vida, a não ser Deus entrar nela e mudar, e transformar, e fazer o que tem que ser feito. Então Deus, neste momento, Ele quer entrar na tua vida, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer entrar na tua família para fazer a transformação. Eu creio que Deus pode mudar o quadro, eu creio que Ele pode mudar a situação como você está vivendo, eu creio que Ele pode mudar, eu creio que Ele pode dar para você aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem corrido atrás, aquilo que você tem falado com Ele ali no teu quarto, ali no teu aposento, ali, eu creio que Ele pode entregar para você. Mas para que isso venha acontecer, para que Ele venha entregar aquilo que você está falando com Ele, nós temos que acreditar, irmãos.
Você que está buscando, é porque você acredita que Ele pode transformar a situação da tua vida. Quando nós buscamos a Deus, quando nós adoramos Ele, é porque nós cremos que Ele pode mudar a situação a qual nós estamos vivendo, e somente Ele pode fazer isso por mim e por você. O que eu posso fazer por você é simplesmente orar pela tua vida, o que você pode fazer para mim é orar em favor da minha vida, mas o que Deus pode fazer por você, isso é coisa grandiosa que só Ele pode fazer. Aleluias, glórias a Deus. Senhor, faça a tua obra, Senhor, faça a tua maravilha, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Paz esteja convosco, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus, amém? Está preparada aqui a casa e meu coração também. Tu és o único motivo que me fez disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que cantar, só quero te falar, teu é o reino e a glória. Olha só, nós estamos declarando a santidade dele, nós estamos declarando o amor dele, que não há outro, não há outro, não há outro, não há outro como ele. Vai adorando, vai dizendo, não há outro como tu, Senhor. Eu quero te adorar, Senhor, eu quero te
bendizer, Senhor. Eu quero te exaltar, Senhor. Minha vida em teu altar, Senhor. Oh, nós dependemos dele. Só tu és. Só tu és, só tu és. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Vai, igreja. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Deus tem preparado muito mais para todo aquele que nele crê, para todo aquele que acredita nele. Deus tem mais. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Deus tem mais. Pergunta para ele: acredita? Olha só, esse próximo louvor, ele fala que como a coça, nós queremos ir ao cheiro das águas, chegar mais perto dele, encontrar com ele, estar mais junto dele. Amém? Quantos querem essa presença na sua vida? Quantos querem chegar mais perto? Amém? Majestoso Rei, glorioso tu és. Me atraiu, cativou meu coração. Minha alma tem sede de ti.
Deus, nós queremos te ver. Levante suas mãos, igreja. Diga para Ele: com uma costa eu quero ir ao cheiro das águas, te encontrar. E não importa, diga: e não importa o caminho que eu vou trilhar, se eu estou com o Senhor, eu estou em paz. Diga: o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Não há outro. Diga para Ele: não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Oh, adore, adore ao Senhor. Como a costa quero ir ao cheiro das águas, te encontrar. Não importa o caminho que eu vou trilhar, só quero você, só quero você. A igreja, uma costa eu quero ir ao cheiro das águas, te encontrar. Não importa o caminho que eu vou trilhar, só quero você, só quero você. Os que querem o Senhor, aplaudam Ele o mais forte que puder. Glória a Deus. Amém? Irmãos, vamos orar pelos dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar essa noite, segura em tua mão teu dízimo, a tua oferta. Vamos consagrar a Deus. Amém? Amado Deus, toda honra, toda glória seja dada ao teu nome. Neste momento queremos consagrar ao Senhor dízimos e ofertas e colocar na tua presença a vida tanto do dizimista quanto do ofertante. Que o Senhor os abençoe e os prospere em tudo que eles colocar as mãos, Senhor. Porque o Senhor diz que vai repreender o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, na vida do dizimista e do ofertante. E boa medida, recalcada, transbordante, o Senhor diz que deitará sobre os regaços de cada um. Então abençoe e prospere teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Se você for dizimar ou ofertar, pode fazer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar, cadê a Marília? A Marília, que é a pregadora dessa noite. Amém? Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Que Deus possa usar a Marília para falar com cada um de nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe, tias. Amém? A paz seja convosco, amém? Se tiver mais um pouquinho de volume aí, eu agradeço, tá? Se fazendo favor. Deixa eu me ajeitar aqui, irmãos. Pegar aqui o meu estudo. A pregação de hoje está bem no comecinho da Bíblia. Está lá no livro de Gênesis. Deixa eu só me ajeitar aqui, irmãos. Obrigada, irmão. Deus abençoa. Está lá no livro de Gênesis.
Livro de Gênesis, capítulo 26. Versículo... Só um momentinho, irmãos. Porque na verdade nós vamos falar sobre todo esse capítulo. Mas eu quero ler só uma partezinha por enquanto. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. A partir do versículo 22. Repetindo, Gênesis 26. Gênesis 26. Aliás, um pouquinho mais atrás, irmãos, do versículo 18 até o 22. Amém? Então vamos lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavara nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavara, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Até aí, amém? Pode colocar sua Bíblia aí na cadeira. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade, Deus, de estar na sua casa, de estar na sua presença, de estar, Senhor Jesus, aqui com esses irmãos, com as pessoas que estão nos acompanhando também pela internet, pelas redes sociais. Meu Pai, em nome de Jesus, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu venha falar aquilo que é a tua vontade, aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, mas que nesse momento só haja espaço para o Teu Espírito Santo estar no meio de nós, estar nos ensinando, nos corrigindo, nos transformando. Em nome de Jesus, meu Deus, e que nós possamos mais uma vez, Deus, exaltar o Seu nome no nosso meio e aprender mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus, pode se sentar, ficar à vontade, mas prestar atenção na pregação. Confesso aos irmãos que a pregação de hoje, na verdade, ela foi baseada em uma outra pregação que nós ouvimos lá em Itamonte, lá na convenção de pastores, e foi uma pregação muito edificante, foi uma pregação que eu aprendi muito, porque muitas das vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente lê por ler, né? Naquele momento a gente não tem aquele entendimento, a gente não tem a revelação do Espírito Santo. E tantas vezes eu li essa mesma passagem, mas ali naquela convenção, o pastor, e interessante assim, irmãos, que a convenção ela foi híbrida. Ela teve, como assim híbrida? Ela teve uma parte que nós assistimos a transmissão de Belo Horizonte, mas em um dado momento, o
próprio pastor lá de Belo Horizonte, ele falava assim, não, mas agora você vai ficar com a sua programação local. E aí, justamente essa pregação, ela não foi uma pregação que foi da igreja de BH, da quadrangular de BH, de Belo Horizonte, não, ela foi da igreja local de Itamonte. E ali nós tivemos 2 ministrações poderosas, mas a que mais me chamou a atenção, a que mais falou comigo, foi justamente essa. Porque falava sobre essa parte da Bíblia que fala sobre os poços de Abraão, os poços de Isaac. Nós falamos muito do poço de Jacó, que é aquele poço que a mulher samaritana foi ter um encontro com Jesus, né? Que Jesus pediu água para ela, e ela fala, né? Por que o Senhor me dirige a palavra, sendo que os judeus e samaritanos não se batem, não conversam, são inimigos? E aí ele fala, se soubesses quem sou eu, você que pediria água para mim, porque eu sou a fonte de águas vivas, aquele que beber de mim jamais terá sede. E esse poço de Jacó é um poço muito falado, ele é um poço muito debatido, é um poço muito pregado. E logo de cara, essa pregação, essa parte do versículo 26 de Gênesis já chama a minha atenção justamente por isso. Porque fala-se muito do poço de Jacó, mas só que não se fala, né, do pai, do avô de Jacó, né, que seria então Abraão e Isaac. Né, eles também eram cavadores de poços, né? E por que poços? Uma das coisas que me chama a atenção é o seguinte, meus irmãos, que eles viviam num local de muita escassez de água. Inclusive, até se nós voltarmos lá no versículo 1 de Gênesis, vamos acompanhar aqui. Voltando lá no versículo 1 versículo 1 do capítulo 26, nós temos a seguinte narrativa. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Aí eu fiquei curiosa, eu falei assim, nossa, mas onde é que fica essa cidade de Gerar? Essa cidade de Gerar, pelo que eu pude pesquisar, que eu pude apurar, ela é uma cidade que fica lá na Mesopotâmia, que ela é bem próxima ao rio Eufrates. Que se não fosse o rio Eufrates, as águas do rio Eufrates muito bem aproveitadas, ela não teria como ter água para sustentar a população, nem os animais e nem as plantações. E nesse contexto, então, nós vemos aqui a narrativa que Isaac, então, ele sai da terra dele e vai para essa terra de Gerar, certamente por conta das águas do rio. Porque se a família dele estava passando fome, os animais estavam passando sede, ele falou, eu tenho que ir para um lugar que tem água, eu vou para perto do rio Eufrates, né? E então, mas antes, depois, no versículo 2, se a gente continuar a ler, a narrativa continua dizendo o seguinte: e apareceu-lhe o Senhor e ele disse, não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Irmãos, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós temos que ter o direcionamento de Deus. Primeiro, Isaac percebeu que ele não podia ficar parado onde que ele estava, porque se ele ficasse onde que ele estava, certamente ele ia morrer de fome, ele e a família dele. E tantas das vezes a gente também está assim. A gente às vezes vê as situações, vê os problemas, e muitas das vezes nós não temos força para sair daquela situação que a gente está. Eu costumo dizer o seguinte, se eu vejo um problema, se eu vejo uma situação que me incomoda, se eu tenho alguma coisa que eu preciso falar, o que eu preciso fazer, eu não fico esperando. Porque se eu continuar esperando, como eu continuo deixando do jeito que está, não é a solução. Eu prefiro fazer alguma coisa para tentar reverter, para tentar mudar, para tentar amenizar, para tentar melhorar, do que continuar do jeito que está. Quando tem um problema, quando tem alguma coisa que me incomoda. E foi exatamente isso que Isaac aqui, então, ele fez. Ele foi para Gerar. E ao que parece, pela narrativa que a Bíblia nos conta, a intenção dele era ir para o Egito.
Mas por que o Egito? Mais uma vez, porque o Egito, e isso até os historiadores, eles dizem, não apenas a Bíblia, que também é um livro histórico, a Bíblia é o nosso manual de instrução, mas os historiadores também reconhecem a Bíblia como um livro histórico. E também isso é reconhecido no meio acadêmico, no meio dos historiadores, que o Egito só é o Egito, a civilização egípcia, ela só existe com toda a sua cultura, com toda a arquitetura, que muita gente até hoje fica impressionado com o tamanho das pirâmides, da esfinge e tudo mais. Só ocorreu o Egito como nós o conhecemos hoje, desde a antiguidade de tudo isso, por conta das águas do rio Nilo. Se não fosse o rio Nilo, certamente não existiria, não passaria a existir a civilização egípcia, como hoje nós temos os relatos de faraós, de tumbas, de múmias e tudo mais. Isso até os historiadores reconhecem, que se não fossem as águas do Nilo, então não existiria essa civilização que marcou tanto tempo, tantas gerações, tantos povos e ainda marca. E o que dá a impressão a dizer aqui, o que dá a intenção nessa parte da Bíblia, é que ele tinha então a intenção. Ele falou assim, bom, ou eu saio da onde que eu estou, ou eu tenho que procurar um rio que tenha água para poder sobreviver. Ou eu vou para perto do Eufrates, ou eu vou para perto do Egito, que são os dois rios mais próximos que eu tenho. E aqui então, pela proibição que Deus dá a Isaac, ele tinha a intenção então de descer para o Egito. Porque no versículo 2, então, Deus fala assim, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E no versículo 3 continua, peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então, muitas das vezes, o Egito nos parece a solução, fazer a coisa errada parece a solução, fazer aquilo que não devemos parece ser a solução, mas não. Como sempre nós dizemos, toda ação tem uma reação, toda causa tem uma consequência. E a consequência da desobediência, a consequência de fazer coisas que não são o propósito de Deus nas nossas vidas, é o pecado. E nesse momento, então, Deus direciona a Isaac para que não desça ao Egito. Porque o Egito, nesse momento aqui, ele simboliza o pecado, simboliza também sair da presença de Deus. E Isaac, então, escuta e não desce ao Egito, ele fica em Gerar. E ficando em Gerar, essa região de Gerar, próxima ao rio Eufrates, que acontece toda essa história que nós lemos no começo. E aí, ele continua falando aqui, a narrativa, a história continua sendo contada. E no versículo 4 diz o seguinte, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Versículo 5, atenção, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6, e assim habitou Isaac em Gerar. Então, Isaac fez aquilo que era a vontade de Deus e ficou ali em Gerar. E ali acontece um certo problema, mesmo Isaac seguindo ali o direcionamento de Deus, Isaac comete um pecado ali, junto com a sua esposa e o rei de Gerar, o Abimeleque. Mas eu não queria focar nesse deslize, vamos dizer assim, nesse pecado, nesse engano que Isaac fez junto com o rei dos filisteus, o rei de Gerar, Abimeleque. Eu queria que a gente fosse direto para o versículo 18, porque o que é interessante é que a partir do versículo 18 diz o seguinte, que é a parte que nós lemos,
que tornou Isaque e cavou poços. Ou melhor, deixa eu voltar no versículo 17 para que os irmãos entendam. Depois, deixa eu explicar melhor. Acontece o seguinte: o Isaque, assim como o pai dele mentiu, quando foi perguntado da esposa dele, Isaque também mentiu sobre Rebeca. É isso que o versículo 8 diz. E aí o rei Abimeleque, ele descobre que a Rebeca, na verdade, porque o Isaque pergunta, eles perguntam para o Isaque assim: ô Isaque, mas quem que é a Rebeca? Quem que é essa mulher que está junto com você? Ele fala assim: é minha irmã. Ele mente. E aí o Abimeleque, o rei, ele descobre que Isaque mentiu. E aí o Abimeleque chega no Isaque e fala assim: ô Isaque, mas por que você mentiu? Quase que você fez a gente pecar aqui. E aí eu ia estar cometendo pecado sem saber que estava pecando, ia vir maldição sobre a gente, e você ia ficar aí caladinho. Daí o Isaque pega e fala assim: não, então me perdoa, eu não devia ter feito isso. E aí o rei Abimeleque fala assim, ele diz o seguinte, no versículo 11, volte lá no versículo 11 para você entender o que eu estou falando. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E no versículo 12, depois então que Isaque conserta toda essa confusão que ele faz com Abimeleque, Deus começa a prosperar Isaque naquela terra. Imagina uma terra seca, uma terra que só então tinha dependência, só tinha água para a população, para os animais e para a plantação, se fosse a água do rio Eufrates. E aí, então, no versículo 12, começa a narrativa que Deus começa a prosperar Isaque. Diz o seguinte, versículo 12: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, ou 100 vezes mais. Então, ele começou a prosperar. Versículo 13: engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que tornou muito grande. Versículo 14: e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Irmãos, uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, e infelizmente muitas pessoas são exatamente como essa frase diz, que diz o seguinte: muitas pessoas querem te ver bem, mas não querem te ver melhor do que elas. Olha que interessante, muitas pessoas querem te ver bem, mas não querem te ver melhor do que elas. Ou seja, inveja. Tantas das vezes a gente consegue perceber isso nas pessoas. Eles não desejam o nosso mal, mas se a gente conseguir subir um degrauzinho a mais do que aquela pessoa, nossa, já a pessoa parece que já se transforma, já vira outra pessoa. Bom, e foi isso que Isaque começou a sentir na pele naquele momento, porque diz então que Deus prosperou ele depois que ele se consertou ali com Abimeleque, que ele obedeceu, não desceu para o Egito. E aí ele começou a prosperar, e os filisteus começaram a falar assim: poxa, esse estrangeiro vem aqui e de repente a plantação dele produz 100 vezes mais, o gado dele começa a ter criação e criar cada vez mais. E aí começou a inveja. E aí no versículo 15 nós continuamos a narrativa. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus, entulharam e encheram de terra. Gente, imagina numa terra então que depende de poços, depende da água do rio. A inveja do povo começa a ser tão grande em relação a Isaque, que eles vão lá e entulham e enchem de terra os poços. E tantas das vezes na nossa vida é assim. Na hora que você está lá firme com Deus, que você está orando, está jejuando, e aí as bênçãos começam a vir,
como foi no domingo, que muita gente, glória a Deus, veio aqui, testemunhou, contou do que Deus fez na vida. As pessoas, ao invés de se alegrarem, ao invés de dar glória a Deus, começaram a falar: esse aí está querendo se aparecer. Esse daí, ou essa daí, está contando história, está contando papo. Era isso que estava acontecendo aqui nesse momento. E a gente vive isso também. Mas qual será a atitude de Isaac em relação a isso? A atitude que nós tomamos em relação a tudo isso que define o nosso fim. Se vai ser a derrota ou se vai ser a vitória. E então nós continuamos lendo a narrativa aqui de Isaac. E no versículo 16, disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Bom, então, ele começou a se tornar tão poderoso que até o rei começou a sentir medo dele fazer alguma coisa. E aí a Bíblia nos conta que Isaac cavou de novo os povos que o seu pai Abraão já tinha cavado naquela terra. Abraão já tinha peregrinado por aquela terra, já tinha feito poços, mas aqueles poços, como nós dissemos, tinham sido entulhados, estavam sujos, precisavam ser consertados, precisavam ser reparados. E o versículo 18, então, agora sim, o versículo 18, explicando, o porquê do versículo 18, por isso que nós demos essa volta, diz o seguinte: tornou Isaac, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam-lhe um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque. Ezeque, irmãos, significa contenda. Contenda, briga, discórdia. E aí, tem um ensinamento básico aqui pra gente. Isaac poderia, com todo direito, com toda propriedade, dizer para eles: não, esse poço foi meu pai que cavou, é minha herança, vocês, pode tomar o rumo de vocês. E aí ia ter mais briga ainda. Mas Isaac não faz isso. Tantas das vezes, irmãos, essa nossa sabedoria é saber sair da contenda, é saber sair da briga. Sabe aquele ditado, quando um não quer, o outro não briga? Foi exatamente isso que Isaac fez. Ele falou: tá bom, estou abrindo mão do meu direito, foi meu pai que cavou, eu só vim aqui, desentulhei, limpei, achei água, Deus me prosperou de novo. Mas tá bom, vocês estão aqui há mais tempo, fica com a água para vocês. Não entre em contendas, não entre em discussões. Gente, hoje foi tão engraçado que, parando e pensando hoje, na última aula lá na escola, dois alunos, na hora que eu estava entrando na sala de aula, eu nem entrei na sala de aula, mas dois alunos estavam falando assim, um falava assim: esse apontador é meu, eu tenho um apontador desse. Aí o outro falava assim: não, mas esse apontador é meu, é do meu conjunto, eu tenho o conjunto de uma borracha, um lápis e o apontador é da mesma cor. Aí eu fiquei me sentindo igual o rei Salomão, né? Aquela história lá do rei Salomão, lá das duas mulheres que dizia que o filho era de uma, o filho era da outra, né? Eu ainda pensei assim, nossa, estou igualzinho, né, Deus? Mas aí eles ficaram tão nervosos, tinha um tata tremendo pro final lá.
E aí eu não conseguia continuar dando andamento na minha aula, não conseguia nem entrar na aula. Eu pedi, chamei o inspetor de aluno e falei assim, olha, desce com eles, que eles estão muito nervosos, leva o que está até tremendo para tomar uma água. E aí depois leva lá para orientação, na hora que eles estiverem mais calminhos, volta com eles. E aí eles voltaram, por fim eu nem quis mais estender o assunto. Mas o que me chamou mais atenção foi o seguinte, que os colegas deles, ao invés de, ajudar a resolver o problema, ou pelo menos ficar na deles, não, chegava um lá e falava assim, não, mas o apontador é do fulano, eu sei que é dele porque eu já vi com ele. E aí do outro lado chegava também um outro colega e falava assim, não, mas o apontador é dele, é do conjunto. Quer dizer, ao invés deles apaziguarem, não, eles estavam colocando mais lenha na fogueira ainda, E aí eu virei um bicho com eles. Eu falei assim, aqui, cada um agora cuidando da sua própria vida e não se toca mais nesse assunto. Para de ficar gerando briga. E a sabedoria de Isaac aqui diz a mesma coisa. Ele não quis nem discutir então com os pastores filisteus lá. Ele falou assim, tá bom, vocês querem esse poço para vocês? Tá bom, eu sei que vocês precisam de água também. Fica para vocês. Deus vai me prosperar, porque eu estou com Ele está comigo, pronto, acabou. E continuando, irmãos, porque o relógio não espera, que eu queria falar sobre esses 3 poços com os irmãos. Continuando, então. No versículo 21, Isaac, então, abre mão, vamos dizer assim, dessa herança que ele tinha. E foi cavar outro poço. E ele foi lá, cavou outro poço, mandou os empregados dele cavarem outro poço em outro lugar. Mas, de novo os filisteus falaram assim, você é estrangeiro aqui, esse poço é nosso. E aí o nome do poço virou Sitna. Sitna significa inimizade. Será que aqueles alunos, e até depois, quando eu voltar nessa sala, eu vou voltar nesse assunto, não para desenterrar o problema do apontador. Mas tem amigo que parece que é amigo, mas na verdade não é. É aquele que quer te ver bem, mas não melhor do que ele. Por quê? Porque fica gerando inimizade, fica jogando um contra o outro. Cuidado com essas amizades. Mas, sabiamente, certamente, direcionado por Deus, Isaac novamente então fala, não vou criar inimizade, não vou entrar no meio de briga, no meio de contenda. O que ele fez? Fica com o poço para vocês. Nada, irmãos, o que for tirado da minha vida ou da sua vida, se a gente está no propósito de Deus, se a gente está andando junto com Deus, não vai nos fazer falta, não. Não vai nos fazer falta. E se aquilo foi tirado, ou se aquilo nós tivemos que deixar para trás, é porque Deus tem algo melhor na nossa vida. Amém, que os irmãos pegaram aí. Bom, como é que você me prova isso? Vamos continuar lendo a Bíblia. Depois do poço da contenda, depois do poço da inimizade, no versículo 22, diz o seguinte: e partiu dali e cavou outro poço. E aí, lá vem de novo, né, gente? Eles vão pegar 3 poços dele? Não. E não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, que significa alargamento. Ou, eu vi em outras traduções, prosperidade. Versículo 23. E depois subiu dali a Berseba. Então, Isaac continuou prosperando, ele não saiu do propósito de Deus, ele não entrou em contenda, ele não criou inimizade. Não estou falando que é fácil, irmãos, estou falando que a gente tem que ter o autocontrole, a temperança, a mansidão, para conseguir fazer tudo isso.
E aí depois ele sobe para Berseba. E aí eu fiquei muito curiosa, falando assim, mas onde que é essa cidade chamada Berseba? Eu falei assim, não sei, deu alguma coisa na minha cabeça que eu falei assim, não, eu procurei sobre Gerar e agora Berseba. Irmãos, Berseba, eu fui pesquisar hoje se ainda existe essa cidade, e ela existe. E hoje, atualmente, estou falando na época de Isaac, não, estou falando atualmente. Hoje, ela é a maior cidade construída sobre o deserto do Negueb. É um deserto que tem ali próximo a Jerusalém, e ela é a maior cidade no deserto. Ué, mas como é que vai fazer uma cidade no deserto? Deserto não tem nada. Deserto tem só areia. Deserto é muito calor de dia e muito frio à noite. Pois é, foi nessa terra que Deus prosperou Isaac. Olha que coisa maluca, num deserto. Aí, irmãos, eu entendo uma coisa que há um bom tempo Deus tem falado comigo através de pregações no lugar onde nós vamos. O lugar pode ser um deserto, mas não é porque ele é um deserto que eu vou me deixar abater, que eu vou deixar falar assim, não, eu vou morrer de calor porque o sol é muito quente, e à noite eu vou perecer com frio porque é muito frio e não tem alimento. Não. Somos nós que mudamos o ambiente onde nós estamos. Se Deus está conosco, nós é que mudamos o ambiente. Nós é que mudamos o ambiente através do poder de Deus, através da presença de Deus nas nossas vidas. É a presença de Deus que nós carregamos em nós. A fonte de águas vivas que nós somos através do poder de Deus. Se há milagres, se há conversões, se há oração, se há intercessão, não é por outro motivo, senão aquele com o qual nós, como eu disse no início da pregação, algo nos incomoda e a gente muda de lugar, a gente muda as atitudes, a gente muda o lugar onde nós estamos. Mas não é pela força do nosso braço, é pela presença, pela misericórdia e pelo poder de Deus. E aí Isaac então prosperou nessa terra que ninguém dava nada. Irmãos, será que foi só lá no passado que aconteceu isso? Não. Isso acontece todo dia, basta a gente querer. Eu costumo falar que é o seguinte, uma coisa que me chama muita atenção, é um distrito que tem próximo aqui a nós, chamado Monte Verde. Alguém já ouviu falar de Monte Verde? Gente, Monte Verde, como o próprio nome diz, é uma montanha que tem muita vegetação. Então, por isso o nome Monte Verde, né? Mas a história de Monte Verde, deixa eu contar para os irmãos rapidinho. A história de Monte Verde é o seguinte: ele é distrito da cidade de Camanducaia, né? E diz ali que uma família europeia, eu não me lembro agora, irlandeses, se eu não me engano, que vieram para o Brasil, e lá na Irlanda é muito frio. E aí eles queriam um local que o clima lembrasse o clima da Irlanda. E a família Greenberg significa Monte Verde. Monte Verde também se chama Monte Verde por causa dessa família, do sobrenome dessa família. E aí eles escolheram o lugar mais frio que eles acharam. E o lugar mais frio que eles acharam é justamente onde hoje é o distrito de Monte Verde, lá em Camanducaia. E, gente, é frio. Pensa num lugar frio. Que teve um final de ano, que ali entre o Natal e o Ano Novo, a gente foi passar lá. Irmãos, acredite se quiser, a gente teve que acender a lareira porque estava frio. Agora você imagina, dezembrão, final de ano, frio. A gente tem que acender a lareira que tinha no quarto. Aos nossos olhos, você podia falar assim, mas nenhum louco ia querer morar lá.
para passar frio. Só que, gente, Monte Verde gera mais riqueza, produz mais riqueza com turismo, muitas das vezes até mais do que Camanducaia. Num lugar que ninguém dava nada por causa do frio. Mas o que? Os moradores do distrito que falaram, não, nós vamos mudar o ambiente. Nós vamos mudar o lugar. O que era para ser maldição, ninguém quer vir para cá, nós vamos transformar em bênção. Ah, é clima europeu? Tá bom, então a gente faz a arquitetura europeia. Daí o pessoal vai querer vir aqui visitar. Tanto é, gente, que Monte Verde hoje é conhecido, parece que eu estou fazendo propaganda da cidade, né, do lugar, né? Mas não é para a gente entender que somos nós que mudamos o ambiente. Monte Verde hoje é conhecida como a Suíça Mineira. Porque você acaba de chegar lá, você não parece estar em Minas, você parece estar chegando na Europa. De tão diferente que é a arquitetura do lugar. O clima é diferente, a arquitetura é diferente, o pessoal lá se veste mais assim com cachecol, touca, se veste que nem europeu. Aí você fala assim, nossa, eu estou no Brasil? Mas e se eles tivessem falado assim, é mesmo, né, que é um lugar frio, não dá nada? Não ia ter nada lá. No entanto, é a maior potência, rivalizando até com a cidade de São Paulo, que também são frias, como Campos do Jordão e tantas outras que movimentam o turismo. Mas eles mudaram o ambiente. Nós também temos que mudar o ambiente onde nós estamos. Mais uma vez eu digo, não porque nós somos alguma coisa, mas porque Deus é tudo em todos. E aí, para fechar, não foi Deus que deu direcionamento a Isaac? Pois é, versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque sou. Não temas, porque sou. Então fala amém, que ele falou que ele é contigo. Oh, glória. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Versículo 25, para terminar. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Ou seja, irmãos, fica no propósito. Fica firme com Deus. Vai vir contenda, vai vir briga, mas você não vai entrar. Vai vir aqueles que vão vir, né? Vamos falar certo? Vão vir aqueles que parecem que são inimigos, mas são, como nós dizemos no estado popular, amigo da onça. É mais amigo da onça do que seu amigo. Quer te ver bem, mas não quer ver tão bem, melhor do que ele. Mas você vai olhar para os lados ou vai continuar no propósito olhando para Deus? Gente, eu não esqueço aquela pregação do missionário do pastor Júlio César, que ele pegou o copo, e toda vez que às vezes eu estou desviando o olhar, eu lembro dessa pregação. Que ele falou o seguinte, ele pegou, né, e falou assim, até ele falou para o Tarso mesmo, ele falou assim, vai levando o copo, e não deixa cair água, e vai andando depressa. E aí foi. E aí na hora que o Tarso estava andando com o copo, ele perguntou assim, você ficou olhando para os lados? Não, porque eu estou olhando para o copo. Estou prestando atenção no copo. Eu tenho que ter o foco no copo, porque senão a água cai. E às vezes a gente perde o foco, irmãos. A gente fica olhando para as brigas, fica olhando para os falsos amigos. E a gente esquece de olhar para o copo. Esquece de olhar para o propósito. E aí toda vez agora, quando eu estou percebendo que eu estou assim, que eu estou perdendo o propósito, que eu estou perdendo o foco, eu lembro dessa pregação. Eu falo assim, não, eu tenho que olhar para o copo. Eu tenho que continuar no propósito. Eu tenho que continuar com Deus. E eu vim a entender isso também quando eu li esse versículo, que eu vi essas partes aqui dos poços.
E a gente tem que continuar cavando. A gente tem que continuar cavando, a gente tem que continuar buscando. Cavar significa o quê? Significa, então, a gente continuar no propósito de Deus, continuar seguindo em frente. Não olhando para aquilo que passou, para aqueles que brigaram com aqueles que parece que são, mas não são. Mas continuar olhando para Deus, continuar no propósito e continuar no foco. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos pedir para Deus, para a gente continuar olhando para Ele, olhando para o copo, né? Entenderam o porquê do olhando para o copo, né? É continuar seguindo em frente, é continuar estando na presença dEle, no propósito dEle, para que ao nosso redor as coisas se transformem. Em nome de Jesus, amém? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas além de manhã, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu já li ensaios de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos Acredita, atentos permanecem. Deus, eles permanecem em nós. Muitas das vezes nós é que perdemos o foco. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca
deixa o nosso foco, Senhor Jesus, porque tantas das vezes, Deus, coisas vêm tirar, Senhor Jesus, a nossa visão de Ti. Oh Deus, que o Senhor é um Deus de alianças, é um Deus de promessas, é um Deus, Senhor Jesus, que supre as nossas necessidades. Em nome do Senhor Jesus, que nesse momento, não apenas com canções, não apenas com palavras, mas que nós possamos abrir o nosso coração, Senhor Jesus, e Deus, declarar, Deus, que mesmo que venham problemas, mesmo que venham, Senhor Jesus, brigas, que venham, Senhor Jesus, tantas coisas, Deus, tirar o nosso foco, a nossa atenção de Ti, Senhor Jesus, que nós possamos voltar os nossos olhos para Ti, Senhor Jesus. Oh Deus, assim como foi dito, Deus, eu creio como a confirmação do Senhor, o salmo que foi lido no início do culto, Deus, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Tantas das vezes nós nos esquecemos, Deus, de elevar os nossos olhos para os céus, nós esquecemos de levar os nossos olhos para o Senhor, oh Deus, e esquecemos que o nosso socorro vem de Ti, oh Deus, assim como o salmista, Pai, que nós possamos reconhecer que o nosso socorro vem do Senhor, que criou o céu, a terra, e que esse Deus não dorme, esse Deus não se cansa e nem se fadiga. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que nós tenhamos essa certeza no nosso coração, Senhor Jesus, que venha, mesmo que venham inimizades, mesmo que venham, Senhor Jesus, que nós sejamos peregrinos e estrangeiros nessa terra, Senhor Jesus, mas que se eu tenho, Senhor, se nós temos o Senhor, nós temos tudo, nós não deixamos tudo, nós temos tudo, nós trazemos tudo quando nós estamos com o Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, coloca essa certeza no coração de cada irmão, cada irmã que está aqui presente. Coloca essa certeza no coração, Senhor Jesus, naqueles, Deus, que estão nesse momento ouvindo essa pregação, ouvindo, Senhor Jesus, essa palavra, essa oração, daquele, Senhor Jesus, porque eu creio que na dimensão do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, não há distâncias, não há tempo. Oh Deus, aqueles que também ouvirem mais tarde essa pregação nas gravações, Senhor Jesus, também venham a ser impactados, Pai, com a Tua palavra, com o Teu poder. Em nome do Senhor Jesus, e eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor testifica no meu coração, o Senhor confirma no meu coração, Deus, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é aquele que nunca falha, é aquele que não deixa faltar nada, que supre as minhas necessidades, Deus. Em nome do Senhor Jesus, é aquele que me faz prosperar, porque prosperidade não é aquilo que nós temos em abundância, mas do pouco que nós temos não nos falta nada. Isso é prosperidade de alegria, é prosperidade de saúde, é prosperidade de bênçãos, é prosperidade de nós sabermos que nós temos a liberdade de pregar o Teu Evangelho, de anunciar a Tua palavra, é a prosperidade de saber, Senhor Jesus, que nós temos um lar, que nós temos uma casa, uma família que nos ama, uma família que nos protege, que nos quer bem. Oh Deus, proteja as nossas famílias que têm sido tão atacadas, meu Pai, que sejam mesmo, Deus, famílias do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E se deixar, eu vou orando até meia-noite. Eu amo orar. Eu acho que eu sou da turma da intercessão. Eu acho, não, tenho certeza. Se deixar, eu vou orando. Até se o pastor quiser deixar a oração de quarta-feira comigo, né? Porque eu vou embora mesmo, irmãos. Amém? Então eu agradeço. Eu vou embora na oração. Vou orando. E vem junto comigo. Eu vou indo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e as palmas louvam o Senhor. Amém? Olha Deus, posso dar um recado, pastor?
Pessoal, sábado tem culto, amém? Todo mundo vai vir? Amém? O pessoal de Santa Rita está até gravando o vídeo, mandando para mim. Estão mobilizando a maior galera para estar aqui na igreja. Culto de jovens. O pessoal da sede entrou em contato comigo hoje, a pastora Sônia, né, a esposa do pastor Ayrton, perguntando do nosso grupo de jovens e adolescentes. E eu acredito que Deus tem um mover para o Senhor, para a gente. Amém? Então, sábado às 7h30, nós contamos com a sua presença aqui. Traga mais gente, traga seus filhos, traga os jovens. Vamos fazer uma grande festa para o Senhor e vamos receber daquilo que Ele tem para a gente. Amém? Deus abençoe, então. Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.